Boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos começar a live. Uma live legal agora. Deixa eu só me colocar aqui. Quem tá por aí? Quem tá aí? Começar uma livezinha. Vamos falar sobre linha editorial. Quem tá por aí, dá um oi, só pra falar como tá a imagem, como tá o som, tá? Beleza. Oi, Natália. Tudo bem? Ei, Ana, beleza? Eu vou pedir vocês pra compartilhar com o aviãozinho lá pro pessoal, tá? Que vocês seguem, pra convidar pra essa live, que vai ser bem legal. A gente vai falar aqui sobre comunicação com a nossa audiência, tá? Sobre linha editorial, que é fundamental. Deixa eu só convidar a turma aqui, rapidinho, e vou pedir vocês para convidarem aí também. Chama pelo menos umas 10 pessoas aí, que o Instagram atualmente não mostra live para quase ninguém. Então é assim, é uma suadeira pra gente conseguir que essa live apareça para nossa audiência. Então assim, você tem que estar... Deixa eu convidar a turma aqui. E já começamos, ok? Ok. 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 Beleza, então. Boa tarde. Gente, o tema hoje tá bárbaro, tá? Tá incrível, porque isso aqui, quando você pega o fio aqui da linha editorial, não tem erro. É o que eu tô aqui trabalhando, feito louca, com a minha audiência, pra pegar direitinho essa comunicação com eles, porque na hora que pega, o trem deslancha, tá? E é o que a gente tem que concentrar, é uma das coisas mais importantes, tá bom? Ai, que bom, obrigada, Cláudia. Quem tiver por aí, se vocês puderem clicar aqui no coraçãozinho, clicar e ficar com o dedinho aí no coraçãozinho, porque aí aparece para mais gente a live também. Me dá essa forcinha aí, porque o Instagram hoje em dia ele quase não entrega live para ninguém, gente. E pra gente que tá com, pra mim, vocês, né, que tem um perfil muito pequenininho ainda, se não der uma força, ninguém vê. É uma coisa impressionante, ninguém vê, tá? Então tem que apertar aí. Sabe o que eu faço quando eu entro numa live? Eu ponho o dedo aí e não tiro mais. Fico com o dedo aí pronto, entendeu? Isso é uma forma de você ajudar a pessoa que tá fazendo live. Vocês vão ver. Na hora que começa o coração aí, se a pessoa não vê agora, daqui a pouco ela vê. Ajuda muito o Instagram a se tocar de que tá acontecendo uma live aqui que é importante, tá? Então, olha só, antes de nós começarmos o tema aqui, o que eu vou falar? O que eu pensei em falar com vocês? Todo mundo aqui sabe o que é linha editorial? Ana, Cláudia, vocês sabem o que é uma linha editorial? É importante vocês me falarem isso. Se vocês sabem ou não o que seria essa linha editorial. Porque aí, a partir disso, eu vou estar orientando vocês de como que a gente pode estar... Tá ok? É importante, Ana, se você colocar o dedinho aí no coração e ficar com o dedo aí, sempre quando eu entro numa live, eu faço isso. Eu coloco o dedo no coração e não tiro mais, seja a live de quem for, porque isso é uma forma de ajudar o Instagram a mostrar essa live para mais pessoas. Então é uma forma de você ajudar também as pessoas que estão aqui entregando o conteúdo. Então toda vez que você entra numa live, tasca o dedinho aí no coração e não tira mais, fica com o dedinho aí. Que aí uma pessoa vai entrando, aí vai entrando outra, assim. Porque o Instagram hoje em dia, ele não mostra muito live pra ninguém. Principalmente pra nós que temos o perfil ainda muito pequeno, tá? Então a gente tem que usar dessas artimanhas. Clicar no aviãozinho, compartilhar com os amigos, ficar com o dedinho aí no coração, aí vai, tá? Então olha só. Quem aqui sabe o que é uma linha editorial? Você sabe? A Ana falou que não, Cláudia sabe...
ou não o que é uma linha editorial? Conta aí pra mim. O que seria uma linha editorial? Linha editorial, gente, vamos supor que você tem um perfil no Instagram e você tem aquele assunto principal que você quer falar. Exemplo, a Cláudia, ela trabalha... Beleza. Então, olha só, a Cláudia trabalha, a Mara também entrou, aí maravilha. A Cláudia trabalha com o quê? Com emagrecimento de mulheres. Tô certa, Cláudia? Confirma aí pra mim. Então, qual que é o seu assunto principal? O tronco da sua linha editorial. Emagrecimento feminino, ok? Então, é o tronco. Vamos supor que a linha editorial é como se fosse uma árvore. Tem o tronco principal e o tronco principal do seu nicho, da sua linha editorial, é emagrecimento feminino, ponto. Só que concorda que essa árvore tem o tronco, né? E tem vários galhos. Esses galhos seriam aqueles assuntos que estão relacionados com o tronco, com o ponto principal. Por exemplo, o seu assunto principal, o tronco, é emagrecimento feminino. Qual seria os galhos? O que você pode falar relacionado a emagrecimento feminino? Então, você vai falar sobre emagrecimento feminino, mas você pode também trabalhar um pouquinho sobre autorresponsabilidade, porque as mulheres precisam se autorresponsabilizar pelo trabalho de emagrecimento. Você pode falar um pouco sobre autoestima, sobre mindset. Então, são assuntos... Aí, o que você faz? Quando você vai definir uma linha editorial para você começar a criar seus conteúdos para sua audiência, quando você vai fazer sua linha editorial, o que você tem que fazer? Se vocês quiserem anotar isso, é importante, tá? Linha editorial, qual que é o tronco principal da sua linha editorial? No caso da Cláudia, é emagrecimento feminino. Então tá, esse seria o tronco da árvore. Quais seriam os galhos, Cláudia? O que você pode falar para a sua audiência que está relacionado com emagrecimento? Então, você pode falar também, além do emagrecimento, falar de autoestima, autorresponsabilidade, você pode falar de mindset, você pode falar, por exemplo, um pouco de atividade física, você pode falar sobre coaching, você pode falar de várias coisas que podem agregar valor ao tronco principal, que é o assunto principal da sua linha editorial. Então, como que a gente faz? Para você criar uma linha editorial, você coloca lá o tema principal e abaixo você coloca os temas correlacionados. Por quê? A partir do momento que você tem isso muito claro, fica mais fácil de você pensar qual tipo de conteúdo eu vou criar para os meus clientes. Qual tipo de conteúdo eu vou preparar para minha audiência? Aí você já sabe, eu posso preparar então um post sobre padrão mental, o outro sobre autoestima, o outro sobre autorresponsabilidade. Até que ponto você está se responsabilizando e assumindo a responsabilidade do seu emagrecimento? Até que ponto você está delegando o seu emagrecimento? Os seus resultados. Isso, vamos supor, é sobre a autorresponsabilidade, entendeu? Então, assim, aí você colocando, enumerando o tronco principal e todos os assuntos relacionados que vão colaborar com aquele tronco principal, fica mais claro para você sobre o que você pode criar em seus conteúdos. Você não fica lá no início do mês desesperado, sem saber, ai meu Deus, não tenho criatividade nenhuma para postar, tô ferrada, entendeu? Então, por exemplo, o meu exemplo, qual que é o meu tronco principal? Marketing digital para mulheres maduras que estão começando agora, do zero, que não sabem quase nada do digital. Esse é o meu tronco principal, marketing digital direcionado para mulheres que estão começando no digital, mulheres maduras. Mas quais assuntos relacionados que eu posso trabalhar também? Aí eu falo de mindset pra caramba, eu falo de crenças limitantes, porque o meu público tem muita crença limitante, que já passou da idade, que não vai aprender a mexer com a tecnologia, que tem medo de ser rejeitada. Então, assim, aí eu falo sobre tudo isso. Eu falo sobre negócios digitais, os tipos de negócios que elas podem criar. Eu falo também tudo assunto relacionado. Então, assim, tá tudo relacionado. Então, o que acontece? O meu assunto principal é o marketing digital. Mas eu posso também ajudar as mulheres com o padrão mental delas.
para que elas criem coragem de vir para o digital. E posso dar inúmeras ideias de negócios que elas podem criar, entendeu? Então isso tudo faz parte da minha linha editorial. O assunto principal e os assuntos secundários que também são importantes, tá? Deixa eu ver o que a Ana escreveu aqui. Pretendo trabalhar com marmitinhas saudáveis. Você não faz ideia o quanto esse nicho é bom, Ana. Não espere mais, venha logo que a gente vai dar um jeito aí de fazer esse negócio aí bombar, hein? Desnutrida, não sabia nem mexer no Instagram. Isso mesmo, você é uma desnutrida digital igual eu era, amor. Mas daqui a pouco você vai se tornar uma expert digital. Então vocês entenderam? Linha editorial tem o tronco principal, que é o assunto principal para você conversar com a audiência, e tem os assuntos secundários. Pronto. Por exemplo, a Ana, o assunto principal é marmitas. Marmita que tipo? Deixa eu ver aqui, Ana. Que tipo de marmita? Alimentação saudável. Então, o seu assunto principal, vamos supor, é alimentação saudável, né? Aí, o que eu preciso saber? Você vai trabalhar ensinando pessoas que querem comer saudável ou ensinando pessoas a criar marmitas saudáveis. Isso é muito importante saber, para a gente definir qual que é o seu cliente potencial. O seu cliente potencial pode ser pessoas que queiram comer saudável ou pessoas que queiram aprender a criar uma marmita saudável, que eu acho que pode ser melhor, porque para você vender aqui na internet, você vai ter que ensinar as pessoas como preparar aquela marmita, né? Então, depois eu posso te ajudar nisso aí, tá, Ana? Então, a gente vai definir o tronco principal do seu nicho e os assuntos relacionados. Exemplo, vamos supor que você vai ensinar mulheres que querem criar um negócio em casa e preparar marmitas saudáveis. Eu tô dando um exemplo. Você vai ensinar pessoas a ganhar dinheiro com marmita saudável, tá, Ana? Aí pronto, o seu assunto principal é como criar marmitas saudáveis. Ponto. Agora, quais os assuntos relacionados? O tipo de marmita que você pode utilizar, o tipo de temperatura que você vai utilizar. Assim, você quer vender as marmitas aí na sua cidade. Ok, então qual que é o assunto principal? Alimentação saudável. Ponto. Segundo, tipo de nutrientes que a pessoa tem que ingerir. Terceiro, qual a temperatura que a marmita tem que ficar. Quanto custa, qual o custo de uma marmita. Essas coisas todas. Ok. Isso aí, você tá entendendo? Então, assim, tem um assunto principal, que é o assunto que você tem que falar todo dia para as pessoas entenderem que é sobre isso que você trabalha. Esse é o meu assunto principal. Então, o tempo inteiro, tá vendo? Você mesmo falou aí, ó, eu sou uma desnutrida. Sinal que você já captou a minha mensagem, que eu tô sempre falando em desnutrição digital, que eu trabalho com mulheres que são desnutridas digitais. Olha que legal, você já captou a minha mensagem, ok? Então, aí tem os assuntos relacionados. Eu falo também da desnutrição digital, da obesidade intelectual, né? Então, é isso mesmo, você pegou direitinho, sinal que a minha comunicação tá começando a funcionar. Isso é maravilhoso. E é isso que a gente tem que fazer com o seu nicho também, tá, Ana? Então, olha só, gente. Entendendo o que é uma linha editorial, a gente tem que pensar em 3 pontos que a gente não pode fugir de jeito nenhum. Um é ser linear em relação ao assunto que você disponibiliza nas suas redes sociais. Segundo, ser autêntico. Terceiro, ter um direcionamento de comunicação diretamente ao cliente que você deseja. Então, olha só, vamos lá. O que seria essa linearidade? É você ser coerente naquilo que você está passando. Por exemplo, vamos supor que um dia, Ana, você tá lá na sua rede social, você tá falando lá, você tá mostrando, né, um vídeo, você preparando uma marmita super saudável, balanceada, com apoio de nutricionista. Eu não sei se você é nutricionista, se não é, você vai buscar um apoio, tal, aquela coisa toda, você ensinando como que corta o legume, como que prepara o arroz, tal. Aí, um monte de gente passou lá em frente à sua rede social, viu aquilo, se interessou. Aí entrou pra sua rede social, oh, legal, essa mulher fala sobre marmita saudável, eu vou acompanhá-la demais da conta. Aí pronto, o que acontece? No outro dia,
Você deixa o assunto da marmita saudável de lado e começa a falar de uma bota que você comprou ou de um barzinho que você foi com seu namorado. Aí no outro dia você fala de novo do barzinho que você foi com seu namorado. Fala de novo da bota que você comprou. Aí aquelas pessoas que entraram nas suas redes sociais interessadas na marmita vão desinteressar, porque viram que você não fala só de marmitas. Ou seja, que você fala de marmita, mas que talvez o seu assunto nem seja mais aquele. Então a pessoa deve pensar assim, uai, será que eu entrei na casa errada? Aí elas vão sair. Então você precisa ser muito coerente na sua comunicação. Se você quer trabalhar com marmitas saudáveis, você tem que falar o tempo inteiro de marmitas saudáveis ou os assuntos relacionados. Lógico que você pode, por exemplo, de vez em quando, falar sobre, por exemplo, o seu lifestyle. Ah, hoje eu fui jantar com meu marido. Ah, hoje eu tô brincando com meu cachorro. Ah, hoje eu fiz um passeio. Mas sempre relacionar alguma coisa do seu lifestyle com o seu trabalho principal. Vamos supor que um dia você quer mostrar a bota que você comprou, que é linda, tá? Mas você trabalha com marmita, não esqueça disso. Aí um dia você quer, aqui, gente, comprei essa bota, olha que linda. Não, hoje eu tô feliz porque eu vendi tantas marmitas saudáveis que eu me dei um presente e comprei essa bota. Então, você tá entendendo? Toda vez que você mudar o assunto da sua linha editorial, do seu feed, você pode até colocar uma foto da sua bota, mas coloca alguma coisa relacionando estrategicamente ao tronco da sua linha editorial ou aos assuntos relacionados. Ficou claro isso? Ficou tranquilo isso aí, gente? É fundamental, porque senão o povo vai entrar dentro da sua rede social e vai falar, gente, essa mulher é louca. Um dia ela fala de bota, no outro dia ela fala das viagens, no outro dia ela fala de marmita, no outro dia ela fala de roupa fitness. O que que ela... Então, tipo assim, as pessoas vão entrando, vão saindo, as pessoas vão entrando, vão saindo. As pessoas... Aí você não vai conseguir definir certinho quem é o perfil ideal do seu cliente, quem é o seu cliente potencial, entendeu? Isso aí, minha irmã, certíssimo, tá no caminho certo, tá? Sempre direcionado aqui, lógico que é legal, olha só, uma coisa que eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá? Então é o seguinte, vocês entenderam o que é um assunto linear, você tá sempre trabalhando numa linha de comunicação, para você não colocar o seu potencial cliente doidão, tá? Ficou claro isso? Ficou claro? Ok, então. Olha, outra coisa bem importante. Segundo, autenticidade, vou misturar 3 palavras aqui. Autenticidade, simplicidade e espontaneidade, tá? Gente, isso aqui eu tenho falado muito porque eu pequei muito nisso aqui no início, tá? Então agora que eu tô colocando mais a minha autenticidade, mais a minha espontaneidade, mais a minha simplicidade, porque eu sempre fui meio tímida e pra mim você se escancarar o seu mindset aqui na internet, pra mim era uma coisa bem difícil. Então agora eu tô conseguindo bem mais, tá? Então assim, por que eu falo de autenticidade? Porque o que mais tem aqui nas redes sociais, gente, é cópia. É muita cópia. Você vai ler um conteúdo hoje, por exemplo, a Márcia fez um conteúdo. Na hora que você olhar, tem uns 15 igual, uns 20 iguais. Então, assim, tem pessoas, para vocês terem ideia, que eu sigo, que eles até deixam de seguir todo mundo. Eles ficam com 0 pessoas, eles seguem 0. Justamente para trabalhar a autenticidade deles. Ao invés deles serem cópia, eles vão ser autênticos. Depois que eles desenvolverem isso, aí sim eles vão começar a seguir algumas pessoas. Tem gente fazendo isso na internet. Por isso que, primeiro, não tenha milhões, não siga um monte de pessoas. O ideal é você seguir no máximo 100 pessoas. De preferência, seguir pessoas que vão somar ao seu conteúdo. Se você segue 500 pessoas, vai existir muita distração e não vai te somar nada. Então, quando você pensa em autenticidade, simplicidade e espontaneidade, quanto menos pessoas seguir, menores serão as influências no seu feed. Ou seja, você vai ser menos cópia e vai elevar a sua autenticidade. Por isso que eu te falei,
Tem pessoas que eu conheço que estão deixando de seguir todo mundo, tá seguindo 0 pessoas, justamente para ampliar a sua autenticidade, aí depois elas começam a seguir. Tem muita gente fazendo isso. Eu, quando mudei para esse perfil novo, eu saí de um perfil de 23 mil seguidores para abrir um perfil novo, eu tive essa intenção, começar do zero, com autenticidade total, com espontaneidade total, porque no outro já estava muito errado, tinha muitas pessoas que me seguiam que eu não queria mais, então eu tô começando literalmente do zero, com autenticidade total e falando do meu jeito, entendeu? Isso é muito importante. Por quê? Aí as pessoas vão falar assim, Márcia, às vezes eu começo a falar do meu jeito, eu começo a ser autêntica, muitas pessoas deixam de me seguir. Ótimo, isso é ótimo, porque aquelas pessoas que te deixar de te seguir são pessoas que não vão te comprar nunca. E você tá aqui nas redes sociais para quê? Para fazer negócios. Eu, por exemplo, jamais ficaria horas, 12 horas numa rede social só de bate-papo. As redes sociais é como se fossem vitrines para o seu negócio, você tá entendendo? Então, o que acontece? Quando você começa a ser mais autêntica, falar a sua língua, por exemplo, eu sou mineiro, então vou falar o quê? Mineirês. Se vocês olharem os meus textos, hoje tem tô, aqui, tudo, porque eu estou deixando muito claro quem sou eu, entendeu? Quem é a Márcia, com as gírias, com o jeito de ser, tá? Isso é fundamental. Seja espontânea, não seja cópia, nunca, tá? Espontaneidade nas redes sociais, autenticidade é tudo. Aí as pessoas falam assim, Márcia, mas eu sou muito tímida. Seja tímida. Se você é tímida, seja tímida. Se você é séria, seja sério. Se você é fechada, seja fechada. Seja você. Porque sempre vai ter uma pessoa, por exemplo, vamos supor. Você é tímida. As pessoas tímidas vão observar você e vão pensar, poxa vida, se ela que é tímida está conseguindo, então também eu consigo, eu vou começar a segui-la. Então as pessoas tímidas vão se conectar com a sua comunicação, justamente por você ser tímida. Esse é o seu diferencial. Então isso aí é fundamental. E essa simplicidade, essa autenticidade, essa espontaneidade, você tem que colocar, impregnar isso tudo na sua linha editorial, na sua comunicação. Para daqui a pouco, as pessoas, olha, por exemplo, hoje, se eu digitar lá, eu sou imparalisável, eu já vejo umas 3, 4 pessoas usando a minha hashtag. Eu sou imparalisável. Eu tô o tempo inteiro chamando vocês de imparalisáveis. Daqui a pouco as pessoas vão começar a se comunicar imparalisáveis. Eu tô sempre chamando as pessoas para fazer parte de uma comunidade das mulheres imparalisáveis. Daqui a pouco a gente vai ter um time que tá crescendo. Eu tô fomentando esse time, eu tô colocando adubo nesse time. Para daqui a pouco, essa bandeira que eu tô levantando das mulheres imparalisáveis vai se fortalecer, vai crescer e isso vai se tornar o quê? Um grupo forte, um time forte das mulheres imparalisáveis, entendeu? Então, isso tudo é a comunicação que você vai estar criando. Você tem que levantar uma bandeira. Qual bandeira você levanta? Eu levanto a bandeira de que uma mulher madura, ela pode perfeitamente vir para as redes sociais e fazer muito sucesso, porque ela tem muita bagagem para transbordar aqui. Essa é a bandeira que eu levanto. Eu levanto a bandeira também que eu não suporto mais ver tanto curso de marketing digital que só fala assuntos aprofundados e não ajuda as desnutridas digitais, porque elas entram aqui no mundo online, só tem curso muito aprofundado e elas continuam desnutridas digitais ou começam a comprar um curso atrás do outro e se transformam nas obesas intelectuais. Então é essa bandeira que eu levanto, que a gente tem que começar do zero, com cursos que vocês podem começar do beabá, um tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, você vai construindo a sua história aqui, sem exagero, porque aí você não precisa gastar feito maluca e você não precisa ficar com a cabeça explodindo de tanto conhecimento que não vai te servir de nada, porque o que você precisa mesmo é aquele beabazão, é o começar do zero, o beabá que ninguém ensina, entendeu? Quer dizer, que ninguém ensinava, porque agora eu ensino, tá? Então, isso é
trabalhar a sua comunicação com autenticidade, simplicidade e muita espontaneidade. Se você é uma pessoa simples, não queira mostrar uma coisa que você não é, porque eu pequei nisso. No início eu ficava com tanta vergonha que até meu jeito de falar era robotizado, não era eu, entendeu? Então você cria aí a sua autenticidade, ok? Autêntico, espontâneo e simples. Beleza, Ana? Terceiro ponto aqui, fundamental. Direcionar... Desculpa, deixa eu beber uma água que eu tô rouca. Direcionar a sua comunicação para o cliente certo. Isso tem tudo a ver com o que eu falei até aqui agora, tá? Porque, por exemplo, se você quer trabalhar com marmita saudável, aí você começa a falar de bota, começa a falar de jantares que você frequenta o tempo inteiro. Lógico que você pode falar disso de vez em quando, é o seu lifestyle. Em relação à sua vida, os seus bastidores, a sua vida pessoal, é legal. Você pode colocar aí 10 a 20% dos seus conteúdos no feed, não tem problema. Agora, quando isso fica muito assim na porcentagem igual, tipo assim, 30% de marmita, 30% da bota e 30% do jantar do meu marido, as pessoas ficam perdidonas, não sabem do que você fala, entendeu? Vai ter gente entrando por causa da sua bota, vai ter gente entrando por causa dos seus jantares, e vai ter gente entrando nas suas redes sociais por causa da marmita. Aí o que vai acontecer? Quando você quiser vender a marmita, aquela galera que entrou por causa da bota e dos jantares, não vão te comprar. Aí você vai ter investido em trazer aquelas pessoas, investido energia à toa. Então, não se preocupem com números. Hoje em dia a gente não tem que se preocupar com números, você tem que se preocupar com qualidade. Para vocês terem ideia, 90% das pessoas que estão ali engajadas nos seus conteúdos, estão ali te seguindo, participando, falando com você, 90% dessas pessoas não te compram, tá? 90% não te compram. Quem te compra normalmente são aquelas pessoas que passam, dão uma olhadinha, não comentam, são aquelas pessoas que só ficam ali de butuca te olhando, mas que vão te comprar, tá? Então não se preocupa com números, não. Isso não é o mais importante, tá? Lógico que a possibilidade de uma pessoa que tem 100 mil pessoas seguindo e a outra que tem 300 pessoas seguindo, como eu, por exemplo, que tô com meu perfil pequenininho ainda, é lógico que a pessoa que tem 100 mil pessoas seguindo, é muito provável que ela já tenha mais bala na agulha e vai vender muito mais, isso é claro, né? Mas vamos lá. Então eu já falei da importância de você ser bem linear em relação ao conteúdo que você entrega para sua audiência. Eu falei em relação à sua autenticidade, simplicidade e espontaneidade, para que você consiga atrair as pessoas certas. Porque imagina só, Ana, se você começar a fazer vídeos criando as suas marmitas, cozinhando, aí vestida no salto, toda maquiada, sendo que você não é assim, você não gosta de se maquiar, você não gosta de usar salto alto, e aí no início você começou a fazer vídeos toda maquiada e no salto. Só que uma hora você vai se cansar, porque não é você, você não foi autêntica. Aí daí uns dias você aparece lá, bonitinha, arrumadinha, com lacinho na cabeça, um batonzinho, um sapatinho embaixo, aparece como sendo você. O que a sua audiência vai pensar? Nossa, que mulher esquisita, que mulher falsa. Entendeu? É isso que a gente tem que se preocupar desde o início. Foi um grande erro meu no início que hoje eu quero ensinar para vocês a fazerem da forma correta. Se você gosta de cozinhar simples, só com um botãozinho, uma touca, um sapatinho baixo, mostra para sua audiência. Se você é uma pessoa simples ao se expressar, mostra para sua audiência. Porque as pessoas vão ser atraídas para você justamente por você ser assim. Quem não se conectar com você, Ana, é porque não quer se conectar com você e pronto. Ela não se conectaria de forma alguma, certinho? Agora, o terceiro ponto, e não menos importante, o terceiro e último ponto, anota aí, Ana, anota aí, Cláudia, não esquece, tá? Direcionamento da comunicação para a pessoa correta, o seu potencial cliente. Mas olha só, antes de vocês direcionarem a comunicação para o público correto, vocês têm que desenhar o público correto, que é o avatar, o potencial cliente
né? A persona, é fundamental que você faça isso. Por que você vai fazer isso? A partir do momento que você conhece bem esse público, que você conhece as dores desse público, que vocês conhecem os sonhos desse público, anota tudo aí, Cláudia, que é fundamental, tá? Porque, por exemplo, como que você vai se conectar bem com o seu público? Primeiro, se você conhece bem quais são os seus valores, o que você acredita, o que você defende, o que você gosta e o que você discorda. Beleza, você tem isso muito claro? Beleza. Agora, vamos pensar no seu público. Com o que o seu público se importa? Como eles se sentem? Do que eles gostam? Do que eles não gostam, ok? Então isso tudo tem que ficar claro, isso tudo são pontos de conexão. Por exemplo, se você acredita nisso e o seu cliente também acredita nisso, olha só, só um exemplo aqui melhor para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu acredito plenamente hoje que esse papo de ganhar 7 em 7, 6 em 7 não funciona. Tá? Eu fui muito iludida no início e quebrei a cara. Eu não acredito nisso, não acredito mesmo. Eu acredito na construção de um negócio, tijolinho por tijolinho, tá? Isso eu acredito. Então, quando eu falo isso na internet, vão se atrair, a Márcia vai atrair justamente as pessoas que acreditam no mesmo, que a construção de um negócio sólido tem que ser tijolinho por tijolinho. Não querer ganhar muito e afundar. Porque, por exemplo, eu conheço, né? Eu participo de alguns grupos de grandes players, de pessoas que já estão lá no topo, né? Então, nesses grupos é muito falado sobre isso, de pessoas, gente, que chegaram a ganhar 7 vezes mais de 1 milhão no lançamento, que hoje está quebrado. Justamente porque ganhou muito rápido, mas não manteve uma comunicação legal e conectada com a audiência. É isso que faz a construção de um negócio sólido, tá? Então, assim, isso é muito importante. Então, são os seus valores que vão conectar, que vão criar uma conexão com o seu público. Se o meu valor é entregar um conteúdo legal, que vai fazer a pessoa começar o negócio dela do zero, aprendendo o beabá do marketing digital. Se os meus valores é ensinar isso para minha audiência, faz parte da minha audiência, eu acredito verdadeiramente que passando isso para minha audiência, elas vão conseguir ter um negócio sólido e vão escalar aos poucos. Quem que eu vou atrair? Pessoas que acreditam na mesma coisa que eu. Entendeu? Então, essas pessoas, eu vou servir de farol, eu vou servir como se fosse aquelas lâmpadazinhas atraindo os mosquitos para mim, porque a gente vai estar trabalhando os mesmos valores, a mesma conexão de entendimento relacionado à comunicação, entendeu? Outra coisa importante para criar uma baita de uma conexão com a sua audiência, sua história. Por exemplo, um exemplo aqui. Vamos supor que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem legal. Uma vez, eu cheguei num resort que eu trabalhava num resort que nós éramos 2 gerentes. Tinha um gerente que era responsável pela parte de hóspedes, ele conquistava hóspedes, né? Esse gerente era responsável pela agenda do hotel, do resort. Ele fazia isso e ele era responsável também pela manutenção. Então éramos 2 gerentes. Ele pegava essa parte e eu pegava a parte de logística, compras, estoque, pessoal, tudo era por minha conta. Aí um belo dia, e eu era responsável por eventos também. Aí um dia, foi o que? Eu acho que foi no Réveillon, tá? No Réveillon, cheio de hóspede, era muito gringo nesse resort, cheio de hóspede. Aí eu fiz uma baita festa linda, enfeitei a piscina, chamei o grupo de capoeira, fiz um monte de coisa. Aí tá, ficou lindo, ficou maravilhoso. Aí o dono do hotel, ele ficou tão feliz com o resultado, porque todos os hóspedes elogiaram, chegaram até ele, parabenizaram. Então ele ficou tão feliz, o que ele fez? Ele chamou toda a equipe e mesmo durante a festa, ele me falou: Márcia, abra 10 Vivi Clicôs. Vivi Clicô, gente, é um champanhe que custa R$360, tá? Pra vocês terem ideia, na época. Márcia, abra aí 10 Vivi Clicô e sirva toda a equipe. Peça os garçons para servir toda a equipe. Nós tínhamos mais ou menos umas 30 pessoas na equipe. Gente,
Imagina, Vivi clicou para 3 funcionários, sendo que uns bebiam um pouco. No final da festa, 90% da equipe estava bêbada, completamente bêbada. A festa tinha acabado, tinha ido tudo bem, beleza, mas os garçons foram embora para casa bêbado, os ajudantes de cozinha, enfim. Ele mesmo que enxuxou cachaça, o champanhe no pessoal e pronto. Aí no outro dia, o que aconteceu? Quem que tava lá às 7 horas da manhã? Só eu, o outro gerente e ele. Porque a equipe, 90% da equipe não chegou no horário. Chegou atrasada, tá? Aí o que ele falou? Na hora que eu e o outro gerente chegamos, ele tinha escrito no quadro, assim, só falava inglês. Tinha escrito assim no quadro: tive um pesadelo e acordei achando que eu estava na Bahia. Olha que filho da mãe. Gente, olha que comunicação filha da mãe. Na mesma hora, o gerente, eu não, porque eu era cagona, mas o gerente na mesma hora chegou para ele e falou: me dê a demissão agora. Eu estou pedindo a minha demissão. Por quê? Porque ele não teve uma comunicação que engajasse com o público dele. Porque ele foi quem deu a ideia de abrir champanhe para toda a equipe. E no final, ele mesmo criticou a equipe. Não só criticou, como ofendeu. Ele chamou baiano de responsável. Então, nós ali, eu não era baiana e nem o outro gerente, mas nós nos sentimos extremamente ofendidos. Porque nós éramos brasileiros e nós sabíamos o quanto aquele pessoal trabalhava pra caramba. Só que no auge da felicidade, ele lá distribuindo um povo que nunca viu Vivi clicou na vida. Tomou todos e o cara no outro dia fala isso? Foi paia demais. O outro gerente na hora pediu demissão. Ele perdeu um baita gerente, entendeu? E só não me perdeu porque eu era cagona. Porque se fosse hoje, talvez ele me perdesse também. Porque ele foi muito injusto. Aí o que nós fizemos? Eu peguei a pajeiro lá do hotel e fui catando os funcionários em casa. Fui buscando os funcionários em casa. Porque isso era 7 horas da manhã. 8 horas da manhã a gente começava a servir café da manhã. Aí eu catei, fui buscando os funcionários em casa, eu deixei um bilhete embaixo da porta de cada bangalô dos hóspedes. Era um resort que não era muito grande, era um resort de luxo, mas não era muito grande. Aí eu deixei um bilhetinho falando: hoje, como é o primeiro dia, eu dei aquele marketing: hoje, como é o primeiro dia do ano, convido vocês a descansarem um pouco mais e serviremos o café a partir das 10. Aí assim, né, foi suei frio, mas deu certo. Aí eu fui catando o povo em casa, fui trazendo. No final das contas, todos os hóspedes vieram, tomaram café. Eu acho que teve um bangalô que o povo ficou meio putinho assim, porque o café atrasou, mas tudo bem. Então, assim, é muito importante que você tenha uma comunicação que seja exatamente o ponto de conexão com o seu público, tá? Por exemplo, então o que eu falo aqui de histórias? Essa história minha que aconteceu nesse resort serve como uma linha de raciocínio para que eu crie uma outra história igual eu tô contando aqui para vocês. A partir desse pedacinho da minha história, da minha jornada de vida, eu pude mostrar para vocês como que é uma comunicação linear, entendeu? Então, assim, o que conecta muito com a sua audiência? Histórias. Então, por exemplo, se você tem história para contar, conta. Agora, se você conhece as dores do seu cliente, se você conhece o sonho do seu cliente, se você conhece a história de vida deles, você pode criar conexão com as necessidades dele. Por exemplo, vocês querem aprender como se conectar de forma linear com a sua audiência, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu mostrei uma parte da minha história lá com o americano, que era o dono do resort que eu trabalhei, que ele não teve uma comunicação linear. Ele falou uma coisa e depois disse outra. Ele falou uma coisa e depois culpou a mim e o outro gerente por ele mesmo ter causado o erro, entendeu? Então, ele não teve uma comunicação linear. E isso gerou o quê? O pedido de demissão do outro gerente. Ele perdeu um baita gerente, porque ele foi antiético. Ele foi antiético com a equipe, ele foi estúpido com nós, gerentes, sendo que ele tinha tomado a atitude errada. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, o que vocês fazem? Ei, Mirta, seja bem-vinda. Então, olha só, voltou, deu um pico aqui. Então, olha só, é fundamental que vocês... tem uma coisa que eu faço muito quando eu tô indo pra minha meditação,
é ficar tentando lembrar de partes da minha história. Gente, nós temos muito o que contar. Se você pegar o dia que você nasceu até o dia de hoje, eu, por exemplo, eu tenho 50 anos de história. É muita coisa, meu povo, é muita coisa, não é pouco não. Então acontece, se você pega essa jornada inteira da sua vida e começa a anotar algumas coisas, tipo assim, você pega a partir do momento que você se lembra, né? Eu me lembro depois dos meus... Acho que depois dos meus 10 anos, pra antes eu não lembro muita coisa, nem 12 anos eu não lembro muita coisa não. Eu acho que eu vou lembrar mais depois dos 12 anos por aí. Então vamos supor que acontece com você o mesmo. Então, por exemplo, eu pego dos meus 12 anos até hoje, é isso aí, as imparalisáveis, cinquentonas.com. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenho 50 anos de história. Aí o que eu vou fazer? Eu vou anotando coisas que foram acontecendo na minha vida. E essas coisas que foram acontecendo na minha história de vida, eu vou depois criar links com os meus clientes para que eu crie analogias que facilite a compreensão deles. Exemplo, como eu falei agora, eu dei um exemplo do americano louco que eu trabalhei no resort no sul da Bahia, que distribuiu champanhe Vivi Clicquot para todos os funcionários. Depois, no outro dia, os funcionários chegaram atrasados e ele ainda ofendeu os funcionários, entendeu? Então, quer dizer, foi uma comunicação totalmente sem alinhamento. Ele criou uma situação e depois não admitiu o erro. Ele jogou o erro, a carga do erro para cima dos funcionários. É por aí. Então, olha só, vocês entenderam? Vocês pegam a história de vocês, vai anotando pontos, e não precisa ser pontos marcos não, gente, não precisa ser marcos, tá? Não precisa ser marcos absurdos, vai pegando a história e vai anotando. Por exemplo, um exemplo aqui de como que você pode criar uma comunicação com o seu público através de histórias, né? Eu descobri uma baita crença, um problema que eu tinha de reclamar. Eu reclamava demais quando eu era mais jovem, tá? Hoje, lógico, eu não virei santa, né, gente? De vez em quando eu dou aquelas reclamadinhas, mas hoje eu me policio mais. Mas olha só, teve uma época que eu fiquei apaixonada por um cara, por um gringo, apaixonada e crente que ele tava muito afim de mim. Só que um belo dia ele virou pra mim, Sinistra, ele me chamava de Sinistra. Sinistra, você reclama demais. Depois daquele dia, gente, eu sempre pensei 2 vezes antes de reclamar. Porque foi uma maior decepção da minha vida. Eu perdi um gato porque eu reclamava muito. Então, quer dizer, aquele feedback que ele me deu foi fantástico e serviu para que eu quebrasse um padrão que eu tinha super negativo de reclamação. Entendeu? Eu era uma pessoa que eu vivia reclamando. Se eu tava com sono, eu reclamava. Se eu tava acordada, eu reclamava. Se o tempo tava aberto, eu reclamava. Se tava chuvoso, eu reclamava. Era assim, entendeu? Então, isso serviu para que eu parasse para pensar o quanto eu reclamava e comecei a me policiar para parar de reclamar. Então, foi um feedback incrível. Então, às vezes eu dou esse exemplo de uma coisa que aconteceu comigo para as pessoas entenderem como que é importante que a gente começar a avaliar os nossos padrões repetitivos, os nossos círculos viciosos de pensamentos, de ações, de comportamentos, porque eu vivi isso, então eu trouxe da minha história um exemplo que pudesse conectar com o problema que talvez vocês tenham também. Fez sentido para vocês isso? Fez sentido? Então é por aí, a gente tem que trazer a nossa história à tona, faça isso, gasta um tempo, traga a sua história à tona, desde lá da infância, vocês são felizardos, ó, a Ana consegue se lembrar desde os 6 anos, a Mirta desde os 7, não lembro não, essa idade foi a época que eu perdi meu pai, então eu acho que deve ter apagado muita coisa da minha memória, eu lembro assim só de flashes, tá, mas não lembro, então assim, façam isso meninas. Peguem um papel, gasta tempo, escreva a história de vocês, vai anotando tudo, vai anotando e depois vai criando conexões. A Cláudia, por exemplo, que está trabalhando com emagrecimento, que já emagreceu absurdo. Cláudia, você deve ter muita história para motivar a sua audiência. Mirta, você aí que trabalha com vibração, minha filha,
Você já teve uma história fantástica que você deu a volta por cima na sua vida. Olha só que trecho da sua história que você pode contar, incentivando a sua audiência a fazer a mesma coisa. Qual que é o seu problema? O meu problema maior em contar minha vida. Qual que é o seu problema maior? Ana, conta aí, fala aí. Não me vitimizo. É isso aí, é o que eu faço hoje. Porque todo mundo aqui sabe que eu já passei pela cirurgia, que eu tô passando por uma reabilitação, mas eu nunca me vitimizei, porque eu acho que, pelo contrário, eu me tornei uma pessoa tão melhor depois que eu passei dessa cirurgia, eu me tornei uma pessoa mais feliz, mais satisfeita com a vida, mais realizada profissionalmente, mais realizada como pessoa. Enfim, olha aqui, gente, quem tá aqui, olha, querendo entrar na live, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, a minha filhotinha aqui que tá querendo entrar na live, ó. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, não deu pra ver. Tá aqui, ó. É a minha... Aqui, ó, jaguatiliquinha. Não tá dando pra ver. Ela entra na hora que eu vou virar... Na hora que eu vou virar o celular, ela se esconde. Sua bonitinha da mamãe. Então, assim, é isso aí, gente. Tá? Crie uma conexão com a sua audiência. E não tem forma melhor de você criar uma comunicação para a sua audiência, trazendo à tona partes da sua história. Porque, gente, desde que o mundo é mundo, não tem nada que conecte mais do que histórias. Por exemplo, por que pessoas acompanham séries? Eu não sei se vocês assistiram aquela série, The Game of Thrones. Foi a última série que eu assisti. Eu não sei se vocês assistiram. Gente, eu lembro que o último episódio demorou mais de 1 ano para ser lançado. Eu ficava enlouquecida para ele ser lançado, de tanto que eu queria assistir aquele episódio, entendeu? Então, assim, é fantástico quando o negócio engaja e as histórias engajam. Só que uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte: não é sobre você, é sobre o seu cliente, entendeu? Então, quando você trouxer a história para a tona, para trazer num post ou para trazer numa live, você tem que trazer de forma que aquela história conecte com algo que você quer passar para o seu cliente, com algo que vai somar para o seu cliente, senão não serve. Contar uma história só por ego não serve para nada, tá bom? Ô, Ana, mas isso aí, cara, é uma coisa que você pode usar muito. Que história linda. O seu filho é vivo ainda? Ó, ter deixado de viver minha vida para me dedicar ao meu filho que nasceu com malformação congênita. Mas olha, pode te falar, isso é uma história linda. Eu sou uma pessoa que eu acredito plenamente em destino, entendeu? Você veio, você sabia que você ia ter essa história e você veio prontamente e disposta para ajudá-lo, entendeu? É isso aí, é isso aí. Isso na religião que eu sigo chama Dharma, né? Você veio justamente, a sua alma, né? A sua essência veio para esse mundo justamente para ajudar aquela alminha, que era a alminha do seu filho, a fazer a trajetória, a jornada dele por aqui, entendeu? Então isso é maravilhoso. Isso é uma história linda e você tem que contar sim. Você pode criar alguma conexão dessa história com o seu público. E como que isso poderá ajudar o seu público, tá? Um exemplo é, por exemplo, olha, pessoal, eu mesmo passando por todos esses problemas, tô falando de você, eu mesmo passando por todos esses problemas, me anulei, deixei de viver pensando no meu filho. Mas nem por isso eu deixei de pensar em mim e empreender. Tô aqui hoje com 55 anos, 55, né, Ana? 55 anos, começando um negócio de marmitas e estou muito feliz e realizada, porque eu sinto que o meu negócio agora está começando e eu vou criar uma nova jornada de vida. É um exemplo aqui que eu dei, tá? É isso aí. É isso aí. Que bacana, Ana. Bacana mesmo. Obrigada por compartilhar. Muito legal isso. Gente, alguma dúvida até aqui? Nós temos 7 minutinhos para dúvida. Tem alguma dúvida, vocês? Quem mais tá por aí? Tá a Ana, Mirta, a Cláudia. Voltou. Quem tá por aí? Gente, então, olha só. Alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Ok, então.
Ok? Então tá. Meninas, então olha só, o tema hoje foi esse. Espero ter contribuído com vocês, tá? Pra quem não assistiu, hoje o tema foi muito bom. Vale a pena assistir a live inteira. Eu vou deixar gravada no IGTV, vai ficar lá no meu feed. É muito importante que vocês comecem a construir uma comunicação melhor para engajar mais a sua audiência, tá bom? Beleza, então, e foi um prazer estar aqui com vocês. Eu volto na terça-feira, vai ter aulão lá no YouTube às 18h29, tá bom? Terça-feira no YouTube às 18h29, quarta-feira também no YouTube às 18h29 no bate-papo das Imparalisáveis, que foi excelente na semana passada. E a semana vai ser melhor ainda, tá bom? Beijo, beijo. Vejo vocês terça-feira então. Tchau, tchau.